Voltamos com o Gente em Destaque, hoje entrevistando o médico Fouad Mogamis. Então, Sr. Fouad, vamos falar agora um pouquinho da sua escolha pela medicina, que o senhor falou um pouquinho no bloco anterior, que a gente até falou que era poucas opções, direito, engenharia, medicina. Como é que era o curso de medicina, lógico, tirando aí a parte de tecnologia, que a gente sabe que mudou muito, mas como é que era o curso de medicina nos anos 60? Bom, eu estudei na melhor faculdade de medicina da América do Sul, né? Tinham estagiários que vinham do Panamá, do México e tal, estudavam na classe e tudo, né? E foi um ambiente de universidade de primeira grandeza, né? Com um ótimo hospital, que é o Hospital das Clínicas, né? À disposição. E eu vivi bastante intensamente, porque, como eu falei, eu residi lá dentro do hospital, 4 anos. Né? Eu conhecia aquilo lá, eu saía, tinha minha estante lá, meu radinho lá no meu quarto, meu beliche, eu saía para ir no cinema e voltava lá no meu quartinho no Hospital das Clínicas. Estava lá no Hospital das Clínicas e passava pelos andares lá, conversar com um doente, outro e tal, né? Então isso foi muito importante. E os professores eram ótimos, catedráticos, alguns vindos até da Europa e tal. Foi fantástico, né? Agora a medicina cresceu de modo ilimitado em todas as áreas. Todas as áreas cresceu enormemente, mas eu, naturalmente, me mantenho informado, cursos, a gente faz assistência em São José, nós somos, temos uma sociedade no Vale Paraíba de cardiologia, que mensalmente dão aulas, eu assisto, né? Quando eu vim em Jacareí, eu abri uma policlínica, porque em Jacareí não tinha um médico que atendia 24 horas. Eu mesmo ia acordar o médico na casa dele para atender alguém da família, né? Então eu abri na Praça Conde de Fronten uma clínica, né? E trouxe vários médicos de fora, que ainda estão aqui, né? Do João III, eu fui lá no Hospital das Clínicas com um colega meu, você tem algum colega para ir e tal? Vem cá, João III, sabe onde fica Jacareí? Não, você vai lá em Jacareí, você vai conhecer Jacareí, vai ficar comigo lá, né? Na minha clínica, né? Dr. Isaac Zucadar, vários outros, Limberto de Almeida, tem vários. E tem uns que ficaram aqui, uns já faleceram, né? E então nós fizemos essa clínica. O que eu estava falando, né? Eu perguntei do senhor do curso de medicina. Sim. E a gente estava falando antes de começar a gravação que o senhor pertence a uma geração aqui em Jacareí de médicos que foram bastante renomados aqui, né? Thelma de Almeida Cruz, Celso Prado, Carlos Carderelli. Eram poucos médicos. Poucos, e que iam nas casas, antigamente era assim, né? Inclusive, quando eu cheguei aqui, era costume. Eu ia de médico em médico me apresentar. Olha, eu sou Fouad Mogamis, eu vim para Jacareí e tal, e tal, tudo bem. Doutor João Sérgio, eu posso ir lá no hospital assistir uma cirurgia sua? Então era assim, né? A gente se conhecia, os médicos e tal. Depois, eu nem sei, mas conheço os médicos agora, que estão, né? Mas foi assim, né? Depois, a nossa policlínica lá, nós juntamos médicos porque começou a época dos convênios, não existiam convênios. Né? Quando começou a época do convênio, explodiu lá. Crescemos, fomos para a Rua Barão de Jacareí, onde é o Colégio CEP. A policlínica passou da Praça Conde de Fronten para a Rua Barão de Jacareí, onde é o Colégio CEP, né? E o senhor falou que a medicina avançou em várias áreas, né? Muitas áreas. O senhor lembra, por exemplo, se eu perguntasse para o senhor, no comecinho da sua carreira, uma coisa que o senhor nem imaginava que poderia acontecer, que hoje na medicina é um setor, é um sistema normal, avançado, alguma coisa que o senhor não imaginava quando começou a carreira e hoje já... Não, muitas coisas. Cirurgia robótica, por exemplo. Quem quer imaginar isso, né? Células tronco, tem muita coisa. Na própria cardiologia tem
cirurgias fantásticas que se fazem agora, né? Por stent. Naquele tempo, o indivíduo tinha um infarto, era uma atitude contemplativa, a gente ficava rezando para ele não ter outro infarto. Agora, ele faz um cateterismo, vê se ele vai ter outro, e coloca um stent. Evoluiu fantasticamente. E lidar com a vida humana também deve ser, para um médico bastante experiente como é o senhor, ainda hoje deve ser bastante, um modo muito cuidadoso, né? Com certeza, com certeza. E precisa ter uma precaução muito grande, porque na minha área, o coração engana muito, né? Às vezes o indivíduo parece... tem uma dor no peito assim, você faz às vezes um eletro, não tem nada, mas tem que ter para a vida, fala assim, olha, vamos observar, tem exames de sangue, repetir o eletro no outro dia e tal, tem muita coisa, né? E quando o senhor falou um pouquinho do primeiro eletrocardiograma que foi feito aqui, fui eu. Que foi o senhor que fez, como é que foi naquela época lá? Porque como nunca ninguém tinha feito, como é que o senhor preparou isso na época lá? Um dos motivos que eu fiz medicina, meu pai teve infarto, eu era estudante de medicina. Eu ia em São José dos Campos, pegava o cardiologista de lá, e ele vinha com o carro dele e comigo com o aparelho de eletrocardiograma, fazendo do meu pai. O eletrocardiograma do meu pai aqui. Então, era isso que acontecia. Não tinha eletrocardiograma. Ia buscar o médico lá em São José e ele vinha de táxi, de carro dele. Né? Então, o eletrocardiograma foi o que ele nos deu, foi o primeiro. E o senhor escolhe fazer medicina por conta de alguém da família que também era médico? Olha, por que o senhor escolheu isso? Eu até brinco com os caras. Tem uns caras que fazem medicina por questão econômica, fala assim, pô, ganha bem, né? Aquela fama, pô, médico ganha bem. Outros por status, dá status, naquele tempo dava status, a medicina dá status. O meu professor Zerbini, ele escolheu medicina, ele contava pra gente, por causa que o pai dele queria, falou pra ele, para agradar o pai dele, né? O que você vai ser? Ele falou, não sei, pai, escolhe você. Vai ser médico, então. Ele foi médico e foi um grande médico. Opa! Agora, sabe que não é o caso pessoal? Eu acho que eu estudei medicina por hipocondria. Eu era hipocondria, eu tinha medo da doença, tinha medo de morrer, né? Então eu falei assim, vou estudar medicina para ver como é que a gente se defende desse negócio. Mas essa sua hipocondria desde a adolescência, não? Tinha hipocondria. Mas o senhor nunca teve nada de mais grave? Não, assim, mas parecia que tinha. Eu estava estudando em São José dos Campos, por exemplo, dizia que tinha tuberculoso lá, né? E na minha pensão, tinha um indivíduo que tossia perto de mim, eu ia falar um doutor de Elias, olha, eu acho, examina aqui, doutor Elias, aqui, senhor aí. Ele examinou o pulmão, não tem nada. Não, eu exijo uma radiografia. Eu quero saber com certeza. Era hipocondríaco. Na sua família não tem ninguém médico? Não. Ninguém? Não tem, nem os filhos, nem... Não tem nenhum médico. E hoje em dia, com o passar dos anos, com a vida agitada, né? A gente vê hoje muita fast food, a gente, pelos casos que aparecem na televisão, a gente até tende a sentir que hoje em dia muitas mais pessoas infartam, por exemplo, do que antigamente. Como é que o senhor analisa isso, comparando aquele 50 anos atrás com hoje, com a vida que se leva hoje? Mas teve uma época que o infarto era quase epidêmico, mas houve uma queda porque o pessoal ficou conscientizado, a televisão ensina muito o indivíduo, comer bem, evitar a vida sedentária, houve muito. Inclusive nos Estados Unidos, que aquele costume que eles têm de comer de manhã bacon com ovos e tal, mudou muito, né? Então, houve uma queda. Né? Mas a vida hoje, no século XXI, é muito mais rápida. O estresse sim. Mas o estresse sozinho não dá infarto, porque dá infarto é o indivíduo ter hipertensão, tabagismo é importante. O colesterol, que a pessoa não sente que tem colesterol alto, então ele realmente E é engraçado porque a falta de informação. Antigamente, né, as pessoas faziam comerciais de cigarro na televisão, né, porque antigamente
cigarros era sinônimo de status, né? Era elegante fumar, Elegante, as pessoas nem fumar. sabiam, né? Agora, eu lembro de o um... tabagista é um indivíduo de segunda categoria. E, inclusive, eu escrevi um artigo uma vez no Jornal de Jacareí, propondo que o médico que fumasse devia ser divertido. Ele devia receber uma advertência da Sociedade de Cardiologia que ele está dando um mau exemplo. O cigarro, ele pode causar mais infarto do que bebida alcoólica, por exemplo? Claro, claro. Os 3 maiores fatores de infarto, eles chamam de hipertensão, né? Colesterol alto e cigarro. Diabetes também. Vamos dizer, 4 grandes importantes, vamos dizer. Tem os fatores menores, obesidade, sedentarismo, né, estresse e tal, mas esses maiores são esses aí. E a figura do médico, né, da sua época para agora? O senhor falou agora há pouco que antigamente as pessoas iam fazer medicina porque dava dinheiro, status. Mas hoje, por exemplo, não é mais assim. A gente vai passar num convênio médico, o senhor já deve ter ouvido muita gente falar disso, o médico nem olha para a pessoa, já fica com a cabeça baixa já escrevendo. Mudou muito esse tipo de contato com o paciente, né? Primeiro porque a população cresceu muito e a quantidade de faculdade de medicina também cresceu muito, a qualidade dos médicos diminuiu bastante. A qualidade dos médicos diminuiu bastante. Mas diminuiu por qual razão? Porque porque tem muita faculdade, os professores são mal preparados, por exemplo? Isso, não existe corpo docente suficiente para essas faculdades, né? Eles são professores viajantes, eles correm de uma faculdade para outra, e o indivíduo depois, a maioria das faculdades são particulares, caríssimas. O indivíduo, ele terminando o curso, ele não pensa em fazer residência, e a residência que dá tarimba para o indivíduo. E ele quer ressarcir daquilo que a família dele gastou com ele já quer entrar logo no... Rápido, né? Rápido. Então, ele pega 2, 3 empregos, e é isso que deu. E cada vez mais, no mesmo jeito que a gente falou da vida mais agitada hoje em dia, século XXI, isso também cabe para o médico, né? Médico... Cabe para o médico. Inclusive, a proporção de médicos subiu mais do que a população, inclusive, né? Porque nos últimos 10 anos subiu muito a quantidade de faculdade de medicina, né? Como eu te disse, né, em São Paulo tínhamos 2 faculdades de medicina quando eu entrei. Agora tem uma dúzia. Uma dúzia, tem 12 faculdades de medicina. Ao mesmo tempo que poderia ser uma coisa muito boa, porque poderia formar mais profissionais, acaba deixando um pouco mais raso. Mais superficial, né? Então, a medicina tem isso. É preciso, às vezes, eu fico orgulhoso de saber, por estatística que foi feita, que os médicos que estudaram em escolas públicas, ele tem um índice de acerto 20 vezes maior do que estudaram em faculdades particulares, né? Não desmerecendo, existem faculdades particulares boas, mas tem isso aí, né? E nesses 55 anos de profissão, qual é o caso que o senhor se lembra assim, que mais marcou o senhor, que caiu nas suas mãos, ou não sei, de alguma situação que tenha marcado essa trajetória? Olha, é difícil falar, né? Lembrar agora, né? Você imagina, eu tenho milhares de pacientes que eu atendi, né? E tal. Mas não me lembro de um assim marcante. Mas às vezes, né, quando é amigo, assim é amigo. Por exemplo, o meu irmão mais novo, quando ele chegou no meu consultório, eu vim da praia lá e tomei evento, estou tossido, eu tenho que ir para São Paulo fazer uma conferência no Rotary, e dá uma dorzinha assim, aqui, o peito fecha com o elétrico, está com um infarto. Eu falei, você não vai para São Paulo, coisa uma lá, a chave do teu carro, vamos correndo para o hospital. Só tinha o Policlínico, que tinha UTI aqui em Jacareí, né? Cheguei lá, ele teve uma parada cardíaca,
né, quando chegou no hospital e foi feito tudo que era aquilo, né? E não sobreviveu. E são assim, amigos. O Lothar Schuss era um jogador de xadrez, meu colega que é um engenheiro. Ele teve infarto lá no consultório. Eu tinha um desfibrilador e tal, mas não recuperou, né? Infarto é uma coisa, às vezes, muito aguda, né? Tem caso, né? O Lamana, que chegou lá, eu comi um abacate que me fez mal, eu tenho infarto no mercado lá, não foi abacate, coisa nenhuma, e acabou falecendo, né? Por falar nisso, para a gente encerrar o nosso bloco, é verdade que se o infarto em pessoas mais jovens, ele é mais fulminante do que em pessoas mais... Em pessoas mais jovens é mais perigoso, porque as coronárias não têm ramificações como tem do adulto, do velho. O velho é uma verdadeira rede, é como uma árvore jovem. Se você corta ela quando ela é jovem, assim, ela às vezes não sobrevive. Agora, uma árvore grande, formada, você tem um tronco, ela continua, né? Então, é verdade. Tá certo, então a gente vai para mais um intervalo. O programa Gente em Destaque volta já.